Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de reflexão. Meu nome é Wanda Pereira, sou professora residente do Centro Budista Kadampa Maitreya, em Belo Horizonte. E hoje a reflexão que eu trago para vocês foi muito inspirada e motivada, nas perguntas que eu recebi, nas sugestões, das pessoas com as quais eu conversei já ao longo desses meses que dura essa pandemia no nosso mundo. Eles pediram, fala um pouco sobre o medo, e como que nós podemos superar o medo através dos ensinamentos de Buda, Ou seja, a prática da meditação associada aos ensinamentos de Buda. Porque no budismo a meditação é a nossa principal ferramenta de transformação da nossa mente, E ela funciona assim. Então, quando nós associamos esse método, essa ferramenta, a meditação, com os ensinamentos de Buda, o que acontece é que nós ganhamos habilidade para mexer na nossa mente e transformar a nossa mente profundamente. Não existe outro método para fazer isso. Então, a reflexão que eu trago é sobre a fé. Eu uso muito esse ensinamento de Buda como um dos principais oponentes, para mim, para o medo, para a insegurança, para dúvidas, para ansiedade, estresse. Então, sempre que esses estados mentais se abatem sobre mim, eu sempre lembro dos ensinamentos de Buda e desenvolvo a minha mente de fé, Eu reforço essa minha mente de fé nesses ensinamentos. Eu sempre lembro para mim mesma assim, você lembra no que você acredita? Eu falo para mim, Wanda, você se lembra do que você acredita? E aí, se eu não me lembro, eu vou nos ensinamentos de Buda e leio, Então, por exemplo, na página 90 desse livro, Caminho Alegre da Boa Fortuna, desculpa. Na página 90, o venerável Geshe Sangyatso, que é esse monge que está aqui atrás, escreveu esse livro, que é uma apresentação especial dos ensinamentos de Buda Shakyamuni, esse Buda que está aqui no quadro ao fundo, dados há mais de 2.650 anos atrás. Então ele diz assim, o que é fé? Fé é uma mente naturalmente virtuosa, que serve, acima de tudo, para se opor à percepção de falhas no objeto observado por elas. Então, quando diz é uma mente naturalmente virtuosa, significa que ela é causa de felicidade. Porque quando a nossa mente está virtuosa ou positiva, nós experienciamos o quê? Paz interior, que é igual a felicidade. Então, naturalmente, nossa mente já fica mais feliz. Essa mente de fé, ela nos impede de perceber falhas nos objetos, Então, muitas pessoas às vezes reclamam que elas não têm fé. Fala assim, ai, nossa, eu admiro tantas pessoas que têm fé, Mas no budismo, fé é um tipo de mente, é um fator mental, Como ele diz, fé é uma mente naturalmente virtuosa. Então, é uma mente. Se é uma mente, todos nós podemos desenvolver essa mente de fé ao longo da nossa vida. Eu fiquei tão feliz quando eu ouvi isso, porque eu nunca me achei uma pessoa de fé até encontrar os ensinamentos de Buda, E até hoje, a minha principal prática é aumentar a minha fé nos ensinamentos de Buda. E como eu sei, que se a minha fé se eu tenho fé nos ensinamentos de Buda, eu sei através da minha própria prática, Se eu estou colocando esses ensinamentos, se eu estou seguindo esses conselhos de Buda na minha vida, significa que eu tenho fé, Porque a gente diz, eu tenho fé, no que ele está dizendo e estou fazendo outra coisa, ele fala, vai para a direita, você vai para a esquerda, mas eu tenho fé, tá bom? Não é uma fé válida, Porque então é só mais uma pessoa na nossa vida que a gente gosta muito, mas que, não temos essa mente de fé. Então, fé é basicamente colocar em prática o conselho que a pessoa te deu, Quando a gente diz que tem fé numa pessoa, a gente então significa que se ela nos der um conselho, nós vamos colocar em prática. E se eu estou colocando em prática, isso significa que eu estou tendo fé, Então,
É como que a fé pode nos ajudar, então, a superar o nosso medo e todas essas demais mentes negativas. Por quê? Porque todas essas mentes, né, esse sofrimento mental que surge do estresse, da ansiedade, né, da síndrome do pânico, medo, desânimo, né, certo pânico, pavor também, né? Certos tipos de situação, medo do futuro. Todos esses estados mentais dolorosos e apavorantes, porque são mesmo horripilantes, né? Eles surgem da nossa ignorância, principalmente, né? Por não entendermos a real natureza das coisas, né? Dos fenômenos, por exemplo, do que acontece com nós, quais são as verdadeiras causas dos nossos problemas, quais são as verdadeiras causas do nosso sofrimento, né? E qual é, né, a verdadeira natureza, né, das coisas que aparecem para nós, que no budismo nós chamamos de vacuidade, né? É a real natureza das coisas, como que as coisas realmente são, né? E Buda ensina que todos os fenômenos são vazios de existência inerente. Isso é explicado nos ensinamentos de Buda sobre a vacuidade. E, claro, né, a crença em vidas passadas e futuras. Então, esses 3 ensinamentos de Buda são métodos, né, que nós precisamos aprender, contemplar muitas e muitas vezes, ver se faz sentido para nós, e uma vez que faz sentido, nós começamos a pensar dessa maneira. Essa maneira de pensar torna a nossa mente virtuosa, positiva e age diretamente destruindo o nosso medo. Então, por exemplo, o karma são as ações e seus efeitos. Então, para desenvolvermos fé no karma, vacuidade em vidas passadas e futuras, o que vai acontecer? Nós vamos precisar da nossa mente de fé. Por quê? Porque são objetos muito ocultos. Não tem como, por exemplo, provar nos ensinamentos, né, sobre o karma, que de ações negativas vem sofrimento e que de ações virtuosas vem felicidade, né? Mas Buda nos oferece vários raciocínios válidos e muitas razões, né, lógicas, né, para que a gente possa fazer isso, né? Não, raciocínios lógicos e razões válidas para que a gente possa desenvolver então essa fé, essa firme crença nesses ensinamentos. Do mesmo modo acontece com os ensinamentos sobre a vacuidade e vidas passadas e futuras. Por serem objetos muito ocultos e sutis, né, nós só vamos conseguir realizá-los através da nossa mente de fé. E a realização deles é essencial para que nós possamos destruir essa ignorância que nos faz sofrer. Né? Somos como aquelas crianças que têm medo do bicho-papão, que acredita que no quarto tem um bicho-papão. Né? A gente cresce, pensa que nós agora somos pessoas mais espertas, mas não, nós continuamos a não entender, né, a real natureza dos fenômenos, não entender que tudo que aparece para nossa mente tem a natureza da nossa mente. E que do mesmo modo que o bicho-papão desapareceu lá no passado, né, nós podemos fazer com que todas essas aparências que causam em nós tanto estresse, medo e perigos eminentes, né, prestes a nos acometer, eles se dissipem completamente através de entender a natureza e a função da nossa mente, associada com esses ensinamentos profundos de Buda. Né? Então, eu vou ler uma história muito, muito bonita, né, que contada nesse livro, essa mesma página do Caminho Alegre da Boa Fortuna, que fala sobre a fé. Eu gosto muito, me ajudou muito a inspirar, a desenvolver uma mente de firme fé e claro, abandonar todas as mentes de antifé, entender como que a fé funciona. Então ele diz assim: uma senhora idosa procurou seu guia espiritual e disse: por favor, ensina-me uma maneira de salvar minha vida. Ela pediu isso porque houve um período de muita fome na Índia. E muita gente, então, naquela época estava morrendo. Então, ela procurou o guia espiritual dela e disse isso. Por favor, né, ensina-me uma maneira de salvar a minha vida. O guia espiritual a aconselhou-a a comer pedras. A mulher perguntou: mas como hei de torná-las comestíveis?
Ele respondeu: se recitares o mantra da deusa Tsunda, poderás cozinhá-las. Porém, ao ensinar-lhe o mantra, cometeu um leve engano e, em vez de Om Tsali Tsuli Tsundi Soha, acabou ensinando Om Bali Buli Bundi Soha. A velha senhora depositou imensa fé nesse mantra e, recitando com concentração, cozinhou e comeu as pedras. Seu filho, que era monge, preocupado com a sua saúde, foi visitá-la. Ficou espantado ao encontrá-la gorda e bem disposta e disse: mãe, como é possível que esteja tão saudável quando até os jovens estão morrendo de fome? Ela explicou que comia pedras. E o filho indagou: como consegues cozinhá-las? Ela lhe contou sobre o mantra, mas o filho logo percebeu o equívoco e disse: teu mantra está errado. O mantra da deusa Tsunda é Om Tsali Tsuli Tsundi Soha. Ao ouvir tais palavras, ela se encheu de dúvida. Tentou recitar os 2 mantras, mas nenhum deles funcionou, pois sua fé havia sido destruída. Então, nessa história verídica, né, que Buda conta para nós, nós podemos ver o quanto que a fé ela é uma relação dependente, né? Então, a fé ela compreende que precisa ter qualidades do nosso lado, da pessoa que deseja desenvolver fé, né? Nós precisamos nos qualificar também do nosso lado, né? Desenvolvendo essa mente de fé que nos impede de ver falhas. Porque mesmo que a gente receba uma instrução, né? E que a pessoa que está nos passando essa instrução cometa qualquer tipo de falha, por causa da nossa fé e da nossa intenção, né? Nós somos capazes, então, de satisfazer o nosso desejo do mesmo modo, né? Então, eu acho muito importante que a gente possa pensar sinceramente sobre isso, ver a importância de desenvolvermos fé nesses tempos, né? Principalmente se nós desenvolvermos fé nos ensinamentos de Buda, nós seremos capazes de destruir todos esses sentimentos negativos e de medo e de construir uma mente de sabedoria, tá bom? Por meio de desenvolver fé no Dharma, os ensinamentos de Buda. Muito obrigada e até a próxima vez.